O piloto tá com tudo pra ganhar o campeonato, a equipe também, aí acontece alguma coisa e rola aquela entregada estilo Botafogo. O que você falou? Isso mesmo que você ouviu, velho. O que você falou? Isso mesmo que você ouviu. Tem um monte de amigo botafoguense que não gosta quando eu falo isso, mas é a verdade, pô, todo time já passou por isso. Né, Gabriel Lima, tudo bem? Eu lembro muito era Taça Rio-São Paulo de 2000, quando o Palmeiras entregou pro Vasco. 3-0 no final do primeiro tempo, né? Vou te falar que aquele dia, eu sou um cara que não liga muito pra futebol, mas aquele dia me deixou traumatizado. Romário, né? Romário. Wild Romário baixinho, apito, assim, você vê. Vamos no jogaço. Enfim, mas o papo aqui é automobilismo, é Fórmula 1. A gente vai pegar momentos tipo do Piastri, que o cara tá com faca e o queijo na mão, prontinho pra se satisfazer, e aí acaba, né, dando essa escapada, parece um Romário na vida do cara. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, lembrando do colapso da McLaren em 2007, porque assim, era o melhor carro? Era, né? Tinha a melhor dupla do grid? Possivelmente ali naquele momento o Alonso, o Hamilton... Chegando. O Hamilton chegando, mas chegando, conseguindo 9 pódios nas primeiras 9 corridas, se não me engano, né? Tava numa grande fase também. O que acontece é que em 2007, né, como o Gabriel sabe, e todos nós, a McLaren começa meio a se perder pra ela mesma. Primeiro por um lance político e de espionagem, né, no famoso Spygate lá, quando, através de uma Xerox, acabam descobrindo que a McLaren estava pegando dados secretos e sigilosos da Ferrari. E aí, pra piorar a situação, tem uma briga interna dentro da McLaren, com o Hamilton e com o Alonso. Você sabe que eu conversei com aquele mecânico da McLaren, que hoje é apresentador, o Mark Priestley, lá em 2015, acho, 2016. Eu perguntei pra ele, o Ron Dennis queria o Hamilton ou o Alonso campeão? Ele tinha um preferido? E sabe o que ele me respondeu? Ele falou, olha, eu acho que quando começou o ano, o Dennis estava muito com o Alonso, porque bicampeão mundial, né? O cara que tá sendo contratado. O investimento dele, né? O cara... E o Hamilton tava chegando, piloto jovem. Só que conforme o Hamilton vai evoluindo, meio que o Dennis vai, sabe, indo pro caminho do Hamilton. Até porque o Alonso, ele deixou muito claro na carreira dele de que ele é uma figura desagregadora, né? Ele começou a... Quando o Hamilton ganhou, a segunda corrida que o Hamilton vence é aquela dos Estados Unidos, que o Alonso... A gente nunca vai ter o rádio dessa corrida, porque na época a McLaren não deixava, só depois que terminava a corrida que você tinha o rádio da comemoração, mas o rádio do meio da corrida a gente não tinha. Que o Alonso, ele passa no pit wall balançando o braço e tal. Ali já estavam começando a aparecer... O Alonso estava falando que a equipe estava privilegiando o Hamilton e cada vez mais... Por que ele tava falando isso, entendeu? Ele tinha a equipe inteira pra ele era o campeão, então, assim, né, não era uma coisa que não condizia. Era um campeonato que, com certeza, era da McLaren, só que aí essas brigas começaram a acontecer, o carro da McLaren meio que foi perdendo desempenho, entre aspas, mas no final é um piloto tirando ponto do outro, né? E aí, chega no Brasil, tem uma coisa muito maluca. O Hamilton poderia ter sido campeão em 2007 já, mas o que acontece? Ele tá subindo, ele tá saindo da curva do sol e indo pro laranjinha. E o carro dele entra em neutro do nada. E ninguém sabe até hoje o que aconteceu com esse carro, Ninguém tá? fala direito sobre isso, né? Muito Porque esquisito, assim, o carro entra em neutro, ele fica tentando trazer a marcha de volta, né? O carro não volta. E depois de um tempo ele consegue engatar e o carro continua. Tanto que, eu lembro, eu tava assistindo ao vivo, né, a corrida. Sim. Rolou aquela parada e o Hamilton vai abandonar a corrida, acabou. Vai ficar a disputa entre o Alonso e o Raikkonen. Mas não, acabou rolando, o Hamilton conseguiu continuar ainda na corrida e perdeu por um ponto, né? Tanto ele quanto o Alonso. Mas assim, a gente tem que lembrar que na China também ele jogou o carro na brita ali, né? Assim, qualquer... e assim, o Hamilton, a parte desse problema, esse problema é outra história, mas assim, ele também na primeira volta, ele saiu da pista, né? Tentando disputar ali com o Alonso, ele perdeu algumas posições, então o Hamilton mesmo também, né? Ele meio que criou esse problema pra ele, né? Então, exato. Ele entregou um pouco sozinho aquele dia. O Kimi é campeão na temporada e a Ferrari conquista o último título. Até hoje, acredite se quiser, daqui pilotos, a pouco... né? De construtores foi um ano depois. Daqui a pouco, 20 anos, hein? 20 anos. Será que vai bater 20 anos? O Schumacher foi campeão de novo com a Ferrari, de pilotos, né? No caso, a gente tá falando. 79 foi a última vez, o Schumacher foi campeão em 2000 de novo. Vamos ver se eles conseguem acabar com essa seca antes de chegar nessa... Porque seria meio humilhante, hein? Tá tipo uma seleção que veste amarela aí, né? Mas é outra história. 2010, GP de Abu Dhabi. 4 pilotos chegam disputando o título mundial.
Que loucura, hein? Coisa meio surreal, né? Muito legal. Hamilton, Weber, Vettel e Alonso têm chances de vencer aquele campeonato. A largada é dada. O que acontece com o Weber no meio da corrida? Então, ele tava atrás do Alonso, ele toca, ele trisca no muro ali na saída da curva do hotel e o pneu dele começa a perder pressão e a Red Bull entra no box. E a Ferrari, o Weber era o segundo no campeonato, né? E a Ferrari, ela resolve cobrir o Mark Webber e deixar o Vettel tava na frente, tava liderando, tinha tido um safety car antes na primeira volta, alguns carros tinham parado no box e... Enfim, estavam numa estratégia diferente. E aí o que acontece? O Webber volta atrás de outros pilotos, o Alonso volta atrás também desses pilotos, e entre eles tá um cara que tá com o capacete aqui. Né? Aqui, ó. Olha o easter egg aqui. Um tal de Vitaly Petrov que faz a corrida da vida dele ali. Né? O Alonso fica preso atrás do Petrov, não consegue ultrapassar. Inclusive é bom dizer que provavelmente essa corrida foi o balde de água, né? O ponto final na introdução do DRS na Fórmula 1, porque olha, o Alonso tentava de tudo e não conseguia ultrapassar o Vitaly Petrov. Com isso, com essas mudanças aí, o Vettel acabou sendo campeão mundial. Sim. A Ferrari entregou o título na mão do Vettel? Com certeza. Com certeza, absolutamente. Imagina o Alonso, né? Tanto que tem uma imagem muito boa do Alonso sentado numa escada, assim, no final da prova, que ele tá sem acreditar. Não ganha de 2012. De 2012, de 2012 ele olhando pro nada. Ele vem do Vettel, não é? Ele vem do Vettel. Ele vem do Vettel ou ele olhando pro nada? Eu acho que ele tá olhando pro Vettel, Porque a gente utiliza como olhando pro nada, né? Sim. Mas é muito louco que ele tá olhando pro Vettel. Porque ele não tá nem piscando, assim. E o carro do Button tá pegando fogo embaixo. Então, no meio disso tá o Alonso falando, perdi mais um título, né? Perdeu em 10 e perdeu em 2012 também. Sendo que 2012 eu acho que é muito mais um título ganhado pelo Vettel do que perdido pelo Alonso, né? O Alonso, ele tinha um carro que era pior do que o do Vettel, né? A gente, era um carro que não, na minha opinião, né? Tem gente que discorda, mas na minha opinião não deveria disputar o título mundial naquele ano. O Alonso meio que fez as tripas coração e conseguiu chegar disputando aquele campeonato, mas no fim das contas ele tinha menos chances de vencer do que o Vettel. Talvez o melhor ano do Alonso na Fórmula 1, né? Com certeza, eu diria 2012. que sim. 2012, a McLaren conta com o Jenson Button, campeão mundial, né, em 2009, e com o Lewis Hamilton, na época, campeão mundial em 2008. A gente tá falando de dois pilotos com um título mundial, né? Depois a gente viu o que aconteceu. Tinha um carro bom, eu acho que um dos carros mais lindos da história da Fórmula 1, só que o que quebrava aquele carro e também como a McLaren errava questões operacionais, assim, eles perderam, você pode falar, perderam o título de 2012, mas assim, eles não chegam lutando por isso no final. Mas poderiam, né? Claramente. Não, poderiam, com certeza, né? Eu acho que o Hamilton, corridas que ele tava na frente, quebrou, né? Acho que Abu Dhabi, se não me engano, Singapura, mais erros de Singapura pit stop. Tava liderando a prova. Então, acho que Abu Dhabi, se não me engano, ele também tava liderando a corrida. E mais os erros de pit stop que ele teve durante a temporada, né? Eu acho que ele, com certeza, assim, a McLaren é um negócio que, assim, a McLaren deveria ter chegado, assim, não tem porquê, em termos de performance, não ter chegado, pelo menos, disputando o título naquele fim de ano. Era a liderança do Martin Whitmarsh, né, na época, e a equipe foi aos poucos, descendo, até que chegou o ano de 2012, que acho que ali a equipe fez um carro bom, mas eles não conseguiram usar esse carro pra conseguir grandes coisas, e no fim das contas eles tomaram uma decisão errada em 2013, fizeram um carro totalmente novo. E foi o fim do Whitmarsh na Fórmula 1. Exatamente. Quer dizer, na Fórmula 1 e na McLaren. Na McLaren. Né? Ele voltou pra Aston Martin depois, mas assim, o Whitmarsh tá na Aston Martin, olha aí, ó, as peças se encaixando, né? Pois é. 2012 termina com o GP Brasil, a última corrida do ano, né? Com uma corridaça, o Hamilton tá lutando pela vitória junto com o Nico Hülkenberg, e aí o Hülkenberg acaba perdendo o carro ali no início do Ayrton Senna, bate com o Hamilton abandona e o Button vence a corrida, que terminou sob safety car, uma das melhores corridas da história da Fórmula 1, que o Vettel é tricampeão mundial. Então, se você não assistiu, assista e saiba que 2012 foi um ano que a McLaren, sim, pelo menos, deveria ter chegado no final com chances de luta pelo título. 2008 é o ano do primeiro título do Hamilton. Alguns dizem que é o ano do título do Massa, mas a gente não vai entrar nessa seara agora. O que nós vamos entrar é que Robert Kubica, ou Kubica, fale como você quiser, poderia ter sido campeão mundial. E eu vou te falar que merecia, hein? Faz uma temporada, ele sai do GP do Canadá líder do campeonato. Líder do campeonato, exatamente. E no fim das contas, acaba ocorrendo uma grande injustiça, né? Porque ele não termina nem no top 3 da temporada. Não. Porque ele empata, eu acho que ele empata com o Kimi no final, mas o Kimi acho que tinha uma vitória a mais do que ele e leva o
o terceiro lugar. Uma pena, né? Porque eu acho que ele fez uma temporada muito melhor do que o Raikkonen e merecia, pelo menos, estar ali até o final, mas a BMW fez a opção dela, né? A gente tá falando ali do final, né, dos anos 2000, quando uma bolha imobiliária causou uma super crise econômica, né? A gente tá perto de mais uma, Gabriel, não! Tomara que não aconteça, já passou por muita coisa, né? Já teve uma crise imobiliária, já teve pandemia, chega de crise econômica. O que acontece é que quando rola essa história dessa bolha, né, inclusive dentro do mercado dos Estados Unidos, muitas empresas fecham a torneira. A Fórmula 1 perde a BMW, perde a Toyota, perde a Honda, e no meio desse caminho a BMW enxuga totalmente o investimento na Fórmula 1, e por causa disso o Kubica não tem um carro que o leve a lutar de verdade. Mas foi isso mesmo ou não foi eles decidindo focar em 2009? Então, eu acho que foi mais decidindo focar em 2009. O que aconteceu em 2009 com a BMW? Então, mas eles eram um dos pioneiros do KERS. Então, eles foram pro lado do KERS, né, tentando desenvolver isso, e no fim das contas acabou que o KERS em 2009 não fez tanta diferença. Exato. Mas eles tinham um carro para tentar disputar, eles tinham uma chance outsider de título, vamos colocar assim, ele era meio que o azarão, mas ele poderia ter vencido mais corridas naquele ano, né, principalmente a corrida do Japão, uma oportunidade clara que ele perde a corrida porque ele não tem carro suficiente. A Renault tinha um carro melhor ali naquele momento. Então, realmente é uma pena, né, isso que aconteceu, né, e até por como foi a carreira do Kubica, tipo, é um grande e se, né, então... Merecia, eu vou te falar que o polonês merecia um título na Fórmula 1 em 2008, mais um nome pra gente colocar no ano da polêmica, né? 2018 é um ano que a gente pode falar sim, que a disputa pelo título mundial foi entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, tá? 2017 eu sinto que a Ferrari mais travou o Vettel do que outra coisa. Eu lembro, corrida no Japão, que ele nem largou, você lembra? Ele largou, mas ele teve um problema de vela. Isso, a vela não tava... Enfim, coisas de Ferrari, né? 2018, o Vettel sai do GP da Inglaterra, líder do campeonato, com 25 pontos de vantagem pro Hamilton. Olha só, venceu na casa do Hamilton, na casa da Mercedes, entre aspas, e sai com, né, um poder assim, meu Deus, esse ano vai. O Vettel vai tirar a Ferrari da Ferrari era um carro melhor do que a Mercedes, eu acho, naquele momento da temporada. Mas aí, tem o GP da Alemanha. E olha só que loucura. Na classificação do GP da Alemanha, o Hamilton tem um problema na classificação e acaba largando lá no meio do pelotão. O Vettel, eu não lembro se ele fez a pole, mas estava... Fez a pole, né? O Vettel faz a pole, larga e praticamente está dominando a corrida. Só que aí, cara, eu queria lembrar a volta exata. Assim, você lembra? Eu não me lembro da volta exata, não. O Vettel comete um erro, tava começando a chover, o Vettel perde... Ele erra meio que a freada e ao mesmo tempo perde a tangência da curva e vai parar na caixa de brita. O Vettel acabou ali. Isso é muito louco, né? Um antes e um depois na carreira dele. Aquele momento ali... O que será que aconteceu, cara? Fizeram o upload do talento do cara? O que foi? Não sei. Sinceramente, eu acho que talvez aquele título, aquele erro, né? E o fato do Hamilton ter vindo de 14º e vencido aquela corrida, eu acho que foi um baque grande pra ele. Aí depois veio a corrida da Hungria, quando teve a classificação no molhado. O Hamilton classificou na frente, aí depois ele não conseguiu chegar, ele ainda venceu mais uma corrida em Spa, mas assim, ele começou a cometer vários erros, né? Errar, rodar direto, Porque rodou nos Estados Unidos. Porque eu acho que ele sentiu que em 2018, naquele momento, o começo do ano, até aquela metade da temporada, ele tinha um carro melhor. Ele era o favorito naquele momento, ele era mais favorito do que o Hamilton. O Hamilton demorou até pra vencer naquele ano. Então, eu acho que tudo isso, né, e o fato de conviver com a pressão constante de ser um piloto da Ferrari, que a gente sabe que existe, né, a Ferrari é uma panela de pressão, eu acho que tudo isso meio que fez ele duvidar dele mesmo, né, uma coisa de confiança, e eu acho que fez a própria equipe duvidar dele, do Vettel. Será que ele é o cara? Será que ele... E eu acho que isso desestabilizou ele, e a partir dali o casamento Vettel e Ferrari nunca mais foi o mesmo. Em casa também, né? Um erro em casa também. E aí o que aconteceu foi que no final de 2019 o Vettel é demitido da Ferrari por telefone pelo chefe do Bortoleto, hoje o Mattia Binotto, e acabou-se a história do Vettel na equipe vermelha. Mas é uma pena, 2018 ele chegou pertinho de acabar com a hegemonia do Hamilton na Ferrari. Vamos lá para os anos 80. Você é de que ano, Gabriel?
Eu sou de 90. 90 você é novinho, pô. Eu sou de 87. Tem gente que tá assistindo a gente que é de 83, né? 1983 é um ano que marca o bicampeonato do Piquet, ganhando por 1 ponto do Alain Prost. 83 é um ano muito louco, né? Porque, assim, a Renault tinha um carro interessante, né? Tinha um carro muito bom. É bom. Só que o que acontece é que ali no final da temporada, por problemas mecânicos, por erro do Prost até, a Renault e o Prost vão perdendo desempenho, vão perdendo desempenho, e o Piquet, não é nem que ele tá num nível muito forte, né? Ele vai capitalizando em cima dos erros e vence o campeonato. Exatamente, né? O Piquet, ele começou, ele venceu a primeira corrida do ano, e depois ele tem um meio de temporada que ele consegue alguns bons resultados, mas assim, ele não tá ganhando corridas, né? Ele começa a ganhar mesmo de novo. Ali, acho que o grande prêmio da Europa em Brands Hatch, né? E, se não me engano, a Europa é Itália e depois a Europa, que ele começa a ganhar de novo, e aí é o momento que a Renault começa a ter os seus problemas, né? Que o Prost começa a ter os seus problemas. Exato. Assim, uma coisa importante que eu falo sempre sobre o Alain Prost é que esse cara, ele lutou praticamente todos os anos dele na Fórmula 1 pelo título, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito surreal. O cara... por isso que ele é chamado de professor, né? Ele muitas vezes não era o piloto mais rápido para uma volta, mas no fim das contas ele sempre estava lá. Você vai ver, eu já vi um vídeo aqui que a gente fala de pilotos bons no sábado e ruins no domingo, né? O Prost é meio o oposto disso, né? Exatamente. Não que ele seja ruim no sábado, mas no domingo o bicho dava aula. Exatamente, né? Numa época que era muito diferente a Fórmula 1, né? Você tinha que lidar muito mais com quebra, tal, essas coisas, equipamento, problemas de equipamento, e ele dava aula nisso aí. 1956, eita, a gente foi longe agora, porque assim, essa época da Fórmula 1, existia uma coisa muito maluca, tá? Nós somos da mesma equipe, perfeito? Meu carro quebrou. Eu posso chegar pra você e falar, Gabriel, sai do seu carro e dá o seu carro pra mim, por favor? É isso aí. Sabe quem fez isso? O senhor Peter Collins, em 1956. Por que que é uma entregada literal? O Collins tinha chances de lutar pelo título em 56. Mas o carro do Romain Fangio quebrou, aí o Collins foi, estacionou o carro dele e falou, Fangio, vai. Todo seu, vai. Isso. O Fangio entrou no carro e foi campeão mundial em 1956. Eu vivo falando que o Fangio, pra mim, é o GOAT da Fórmula 1. Sim. Mas, cara, você imagina isso acontecendo hoje em dia? Não, com certeza não. O piloto é muito mais individualista. Acho que até pelo próprio do risco envolvido na Fórmula 1 na época, acho que os pilotos eram mais unidos, né? Hoje em dia, meio que não existe. O risco existe, sempre vai existir, mas assim, hoje os caras, eles estão olhando muito mais pelo deles e realmente são bem individualistas. Exatamente. O Peter Collins fez isso e depois acabou falecendo num acidente, se não me engano, no GP da Argentina. Inclusive, o Collins era amigo pessoal do Eccleston. E o Eccleston fala que depois da morte do Collins, ele nunca mais quis ser amigo de piloto, justamente por causa disso. Outro piloto que entregou mesmo foi o Sterling Moss, em 1958. Olha só, é realmente uma época de gentleman, né? O Moss estava lutando pelo título com o Mike Hawthorne. Só que o que aconteceu? O Hawthorne, ele cometeu um erro, ele meio que rodou numa subida. E aí o que aconteceu? A direção de prova disse que ele tinha voltado para a pista meio que na contramão. Que GP é esse? Portugal. Grande Prêmio de Portugal. Você faz ideia... Você viu minha memória como é boa? Por quê? Você quer saber qual é o circuito? Eu não sei que circuito que é. Então. Achei que você tava perguntando pra mim. Não. Qual é o circuito. Ele meio que teria descido na contramão de acordo com a direção de prova. E a gente tá falando aqui, gente, de 58, né? Inclusive, eu acho que tem imagem disso. Vou pedir pro Lucas colocar na tela sem achar. Desculpa, Lucas, se você não achar também não tem problema. E aí, quando ele tá retornando pra pista, quem tá passando por ele? O Moss. Termina a prova, o Moss, campeão do mundo, porque o Hawthorne tinha sido desclassificado. Só que o Sterling Moss, cara, o bicho era muito gentleman. Ele vai pra direção de prova e fala, olha, eu passei, eu vi o Hawthorne e ele não voltou na contramão. Ele voltou da forma certa. A direção de prova falou, se o cara que é campeão tá falando isso, fechado. E aí devolveram foi honesto. A corrida pro Mike Hawthorne, que foi campeão em 58. Curiosamente, o Hawthorne, ele morreu um pouquinho tempo depois, batendo na mesma pista que o pai dele tinha morrido num acidente de carro anos anteriores. Então tem uma história muito louca, até reza a lenda que o Hawthorne tinha descoberto uma doença, que ninguém sabe o que é, falam possível de câncer, problema renal também, existem teorias ali no meio do caminho. E aí, por causa dessa atitude do Sterling Moss, que foi vice-campeão mundial 4 vezes, é considerado por muitos como o maior piloto da Fórmula 1 sem título, ele acabou perdendo esse campeonato. É loucura, né? Loucura, né? Hoje em dia também seria muito difícil de ver isso acontecer, né? Se um negócio que aconteceu faz pouco tempo, né? O Canadá 2019, né? Que
direção de prova deu uma punição, na minha opinião, completamente injusta pro Vettel. O pessoal da Mercedes ficou atrás lá, não, porque ganhamos a corrida de maneira justa e, tipo, na minha opinião, não foi justo até hoje. Isso é um exemplo, um contraponto, é isso aí. Hoje em dia, ninguém faria isso. Era de gentleman, né? Não tem jeito. É gentleman. Vou usar o inglês certinho. Gentleman. 95, o Schumacher conquista o bicampeonato. Só que... E a Williams? Com uma grande ajuda, né, da Williams. Em estratégia, em ritmo de corrida, em tudo, né? A Williams era um carro que aparentemente era melhor do que a Benetton, né? Principalmente de sábado, assim, mas a dupla de pilotos e a própria equipe não entregavam, né? Infelizmente, eles cometeram vários erros durante a temporada, né? O Damon Hill, o Coulthard. Perdeu a corrida batendo na entrada do box. O Hill e o Coulthard no Japão, né? Que é a penúltima coisa, que é quando a Benetton consegue o título de construtores por antecipação ainda, mesmo com um carro que era mais ou menos pior do que o da Williams, os dois saem da pista no mesmo lugar e abandonam a prova, sei lá, com 2 voltas de diferença, assim, sabe? Acho que essa é a fotografia do ano de 95 para Williams. Exato, por causa disso. Deixa eu perguntar, se o Senna tivesse na Williams em 95, seria diferente, né? Eu acho que sim. Assim, ele ia ter que lutar contra o Schumacher, que também tava num momento fantástico, mas melhor do que o Hill e o Coulthard, faria com toda certeza. Pô, tu sai de Ayrton Senna, colocar Hill e Coulthard, né? Desculpa, mas é uma dupla, é uma equipe de segundo pilotos, né? Exatamente. Total. 81 tem uma treta. E olha só que loucura. A gente tá falando de 2 anos que o Piquet é campeão, né? Exatamente. O Reutemann tava lutando pelo título, a gente tá falando dentro da Williams, né? O Piquet tá de Brabham. E aí o que acontece? Tem uma corrida, não lembro se foi no GP Brasil, algum outro GP, o Reutemann tá na frente do Alan Jones. E aí a Williams, na época da plaquinha, fala, inverta com o Alan Jones. Já quero pagar. O Reutemann falou, não vou fazer isso não. Mas sabe por que ele não falou isso? Por quê? Eu lembrei disso. A gente tava conversando antes, né? Depois eu lembrei. Ele tinha feito isso no ano anterior e o Gilles Villeneuve chegou pra ele e falou, nunca faça isso mais na tua vida. Tá aí. O Villeneuve falou isso pra ele. Sim. Porque, assim, você nunca vai ter uma chance... Quem sabe qual vai ser a próxima chance de você lutar por uma vitória? Chega na frente, ponto, acabou. O que reza a lenda é que o pessoal da Williams, a gente sabe que o pessoal da Williams, né? A gente tá falando de Patrick Head e Frank Williams. Os caras meio cascudos, né? Dizem que eles meio que perderam não o respeito, mas pararam de confiar no Reutemann. Claro. E aí chegou na última corrida. O que aconteceu? O Reutemann é pole, só que larga... Las Vegas. Exato. É aquela corrida fantástica. E vai perdendo posições. Acho que ele terminou em 8º. Sim. E o Piquet conquista o título mundial. Tu tava falando que ele teve um problema no câmbio, né? Se não me engano, ele teve um problema de câmbio, teve um problema mecânico que foi deixando ele pra trás durante a corrida. Mas era a grande chance dele, né? De ser campeão. E no fim das contas, o Piquet botou essa debaixo do braço aí. E o Jones, quem vence a corrida, inclusive, é o Jones. Né? Exato. E o Jones, ele manda uma banana no pódio, se não me engano. Pro Reutemann. Não, acho que meio que pra todo mundo, assim, do tipo, ele perdeu. Porque depois dessa do Brasil, eles pararam de se falar. Tinha um climão dentro da equipe. Eita, devia ser lindo, hein, tá nesse time aí nos anos 80. E olha só que curiosidade, né? O Piquet ganhando 2 títulos mundiais, meio que capitalizando em cima do que tá acontecendo em outras equipes. Essa daqui, pra gente terminar, não é uma entregada, mas foi quase. Quase. Primeiro, foi quase porque o Schumacher sofre um acidente lá na Inglaterra, em Silverstone, quebra a perna, e aí passa, sei lá, boa parte da temporada fora. E aí o Hakkinen tem como maior rival o Ed Irvine. Sim. O Barrichello naquele carro não tinha ganhado, não? Vendo como foram os primeiros 2 anos do Rubinho na Ferrari, o Rubinho de 2002 seria campeão. O Rubinho de 2000, de 2001, eu acho que não. 2003, eu acho que o Rubinho em 2003 estava tipo no ápice dele, mas o Rubinho em 2000 e 2001 ele largava mal, ele tinha uns problemas de ritmo de corrida, eu acho que não. Você que é jovem aí, menino, leite com pera, tá falando, o que vocês estão falando? Os velhos já sabem. O Mika Hakkinen foi bicampeão mundial em 99. Só que o que o Hakkinen fez naquela temporada, cara, um monte de erro em cima de erro, em cima de erro, em cima de erro, em cima de erro. Aparentava ser um cara meio inseguro também. Até que ele comete um erro, e confirmam isso depois, do acidente dele em Monza, que ele tá liderando a corrida e ele desce uma marcha a mais, a roda, né, distraciona, ele vai parar no muro e bate. E ele tem uma imagem do helicóptero assim voando, e o Hakkinen chorando dentro da floresta. É uma daquelas cenas malucas da Fórmula 1. Mas assim, o Hakkinen fez de tudo pra perder o título de 1999. A outra corrida na Itália, ele também põe o carro na parede, né? Que é em Imola. No começo da prova, ele na frente, não tava tomando pressão nem nada.
ele perde a traseira do carro e bate também, né? As duas entregadas foram na Itália, né? Curioso. Cara, imagina se o Schumacher tá participando do campeonato normal em 99. O Schumacher teria sido campeão. É tricampeão. Com certeza. Em 99, né? E não e o Schumacher põe o Hakkinen no bolso naquela corrida da Malásia, né? Que ele fica trancando o Hakkinen a corrida inteira pro Irvine poder ganhar, e deixa o Irvine passar 2 vezes naquela corrida, e o Hakkinen termina atrás dele, né? O Schumacher, se não me engano, acho que faz a pole position, acho que foi quando o Schumacher voltou, né? Ele faz a pole position aqui quase com um segundo na frente. Aquela corrida é uma dos grandes espancos da carreira do Schumacher, e ele, no dia que ele foi o melhor segundo piloto de todos os tempos e deixou o Hakkinen ali atrás, no fim das contas, né? Ele poderia até ter dado o título pro Irvine no Japão. O Hakkinen fez uma boa corrida no Japão, né? Fez uma das melhores largadas de todos os tempos no Japão, que ele larga. É impressionante a diferença que ele tá pro Schumacher na primeira curva, de tão bem que ele largou. Enfim, mas ele, na última corrida, ele entregou tudo que ele tinha pra dar, mas ele realmente fez coisas muito horríveis em 99. Ou seja, campeão em 99, mas o Hakkinen quase entregou aquele título pro Ed Irvine. Eu vou te falar que os deuses do automobilismo falaram, não Ed Irvine não, se vier Schumacher aqui, tudo bem, mas o Ed Irvine não dá, tá pedindo demais. Gabriel, muito obrigado, viu, pelo bate-papo. Valeu demais, bom hein? Conversar aqui sobre Fórmula 1, papo de boteco. Lembrando que o Gabriel tem um canal falando de MotoGP, né? É isso aí, Full Gas Podcast, você que gosta de MotoGP, entra lá, bem bacana. Vídeos toda semana, é isso aí, vai lá. Link tá aqui na descrição e também nesse formato de collab, enquanto tem um negócio voando na minha frente, vai aparecer tanto aqui no Boteco quanto no Full Gas Podcast. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Até o próximo vídeo, galera. Não entrega nada não, hein? Não.